Quetiapina. Você tem dúvidas em relação a esse remédio? Qual é a dose certa? Para que ele serve? Quais são os efeitos colaterais? Se você tem muitas dúvidas em relação à quetiapina, este vídeo é para você. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Daiane. Neste vídeo, então, eu vou falar tudo o que eu pesquisei em relação à quetiapina. Eu vou contar como que é a minha experiência também com esse remédio no final do vídeo. Todas as informações que eu vou trazer aqui, eu trouxe de médicos aqui do YouTube mesmo, bem conhecidos, o Dr. Renato Silva, Eduardo Adney e a doutora Maria Fernanda. Eu também vou deixar o link destes vídeos se você quiser se aprofundar mais no assunto. Mas aqui eu vou fazer um resumo do que todos esses três médicos disseram em relação à quetiapina. A primeira coisa é que ela é um antipsicótico. Quando eu fiz o meu primeiro vídeo de quetiapina, eu falei que ela era um estabilizador, porque ela também é usada como estabilizador de humor. Mas a gente já vai chegar nessa parte. Eu ficava pensando, será que a quetiapina é um remédio novo? Porque antigamente era lítio, né? Não, para transtorno bipolar é lítio. Só que hoje, a maioria das pessoas que tem transtorno bipolar estão tomando quetiapina. E foi de uns anos pra cá. Então, o que aconteceu? É um remédio novo? Como é que é? Na verdade, ela foi desenvolvida na década de 80. Só que na época, ela foi aprovada para esquizofrenia. Que no início do século 21, mais ou menos em torno de 2007, ela também foi aprovada para o tratamento do transtorno bipolar. Para mania do tipo 1, ela é muito boa. Para depressão bipolar, ela também é muito boa. Enfim, ela acabou se tornando um multiuso, sabe? Ela trata insônia, trata depressão bipolar, transtorno bipolar tipo 1, tipo 2, trata mania, transtornos psicóticos e trata, né, esquizofrenia. Ela é tarja vermelha, ou seja, não cria dependência. Isso é muito bom. Existem 4 categorias de estabilizadores de humor. A primeira categoria é o lítio. Só tem ele nessa categoria, ele é o único. A segunda categoria são dos anticonvulsivos, que são ácido valproico, valproato de sódio, alamotrigina e topiramato. Os terceiros são os antipsicóticos. E aí que entra a quetiapina, olanzapina, risperidona, e esses remédios são mais assim da segunda geração. E a quarta categoria, gabapentina e a pregabalina, que é bastante usada mais nos Estados Unidos. E geralmente os médicos, eles combinam uma categoria com a outra, né? Então, que nem no meu caso, na internação, eles combinaram o lítio e a quetiapina, né? E deu super certo pra mim. Então, assim, a quetiapina, ela regula a serotonina e a dopamina. Ela mexe em muitos receptores, mas de principal são esses dois. E agora, a parte que eu estava muito ansiosa para poder descobrir e entender o que tá acontecendo com esse remédio. Porque, assim, ela tem funções diferentes dependendo da dose. Só que a primeira coisa que eu aprendi pesquisando foi que isso não é a ferro e fogo. Eu achava que era. Então, 200 miligramas é para isso, 300 miligramas é para isso. Não, não é bem assim. Cada pessoa vai ter a sua dose individual. Tem uma tabela que os médicos seguem, mas ela pode variar de pessoa para pessoa. Como que funciona a questão das doses? Dose baixa é para tratar insônia. Dose média é para tratar depressão bipolar. Dose um pouquinho maior que a média seria para tratar mania e hipomania. E a dose alta seria para tratar psicose. Basicamente é isso que você precisa entender. As doses certinhas em questão de número vai ficar com o médico e o médico vai testar isso em você. Porque assim, para 95% das pessoas, 300 miligramas seria a dose média. Mas existe os 5% e às vezes você pode estar nesses 5%. E para você, a sua dose média vai ser mais baixa ou vai ser mais alta. Mas, mais ou menos, pra gente ter uma noção aí, eu vou falar aqui algumas doses, só que saibam, tenham em mente de que isso não é fixo. De 25 miligramas até 100 miligramas, ele é um remédio feito somente para dormir. Ele faz algum efeito, ele ajuda um pouco na depressão, mas a principal função que ele dá assim nessa dose seria o sono mesmo. 200 miligramas seria para casos leves de depressão. De 300 miligramas até 600 miligramas seria para depressão bipolar. Só que tem médico que falou que na verdade é só até 300 que seria para depressão bipolar. Então aí a gente já vê uma diferença. Tem médico que diz de 300 a 600 é para depressão e tem médico que diz que até 300 é para depressão. Antes eu ficava confusa, mas meu Deus, qual será que é? O que tá certo, o que não tá? Qual que vai estar certo? Vai depender do paciente. De 400 miligramas a 800 miligramas seria para tratar mania e esquizofrenia. Então aqui também tem uma confusão. Tem especialistas que falam, não, a partir de 600 miligramas ele vai agir como estabilizador de humor. E já tem médico que fala que a partir de 400 ele já consegue estabilizar o humor. E aqui bate com o que o Dr.
Dr. Renato Silva falou, né, que é a partir de 400 até 800. Tem essa diferença, assim, de um médico para o outro, por quê? Porque vai depender de cada paciente. 800 mg até 900 mg, aí seria para psicose, né, seria para esquizofrenia mesmo. Como que funciona para o tratamento, né? Geralmente os médicos começam com doses baixas e daí vai aumentando aos poucos. Foi comigo assim, eu comecei com 25 mg e eu morria de sono. Eu dormia a noite inteira, depois de dia eu dormia de novo, eu ficava praticamente o dia inteiro dormindo. Foi aumentado uns pouquinhos, foi aumentando para 100, eu continuei morrendo de sono, até que quando eu fui internada, aí na internação psiquiátrica foi aumentada a dose para 400 mg. Então, quando o tratamento é feito em casa, o médico aumenta de pouquinho em pouquinho. Numa internação psiquiátrica, eles conseguem aumentar mais rápido, porque eles estão te acompanhando ali de perto. Então, foi um aumento bem rápido para mim. Eu tava numa fase mista, estava muito mal, eu tentei suicídio, enfim. Esse remédio, juntamente com o lítio, foi o que me fez ficar estabilizada e eu fiquei bem. E daí, no ano passado, mais ou menos em setembro, eu descobri a minha gravidez, minha terceira gestação. E nessa gestação eu decidi não parar os remédios e a quetiapina é um desses que não precisa parar na gestação, pois ela é um remédio seguro na gestação e também é seguro na amamentação. Então, agora na gestação eu já estou de 6 meses e desde que eu engravidei eu não parei a quetiapina. Minha gravidez está super saudável, a Cecília está super bem, nas ecografias está indo tudo certo, tudo muito bem. Então não tive nenhum problema em relação à gravidez por causa da quetiapina. Eu continuei com os 400 mg, depois de 3 meses foi aumentado para 500 mg e hoje eu tomo 500 mg tudo à noite. Eu tô tendo algumas variações de humor, porque eu acho que realmente é a falta do lítio, né? Agora eu vou voltar a tomar o lítio, então acredito que a tendência é melhorar mais. Foi um remédio e é um remédio muito bom pra mim, me ajuda bastante. Os efeitos colaterais. Os principais efeitos colaterais que a quetiapina tem são a sonolência, mas isso só com as doses baixas, o ganho de peso, porque ela aumenta muito o apetite para carboidrato e doce, constipação intestinal, e o que eu tive foi a acatasia. Em relação à sonolência, né? Eu sentia muito quando era dose baixa, que você fica dormindo pelos cantos. Quando aumentou as doses, eu não tive problema com isso. Ela ainda dá sono, só que ela só dá sono logo depois que a gente toma. E eu durmo muito bem à noite e de dia eu acordo bem disposta, acordo normal, não tenho sono nenhum. Ganho de peso. Eu não cheguei a engordar, só que na época, antes de eu engravidar, eu tinha uma barriga enorme, porque o meu intestino parou de funcionar, aí eu comecei a ir no gastro, comecei a tomar um monte de remédio para intestino. Na verdade, disseram que era ela junto com o lítio, porque o lítio ele dá retenção de líquido. Então a minha barriga inchou por causa do lítio também. Quando eu parei de tomar o lítio por causa da gravidez e fiquei só com a quetiapina, o meu intestino voltou a funcionar normal. Só que também pode ser uma coisa da gravidez, porque a gravidez, por exemplo, a minha pele tá melhor, meu cabelo tá mais ou menos. Mas assim, a gravidez faz isso com a gente, né? Mexe muito com os hormônios. E o que eu tive foi a acatasia. Quando aumentou a dose da quetiapina, tomava quetiapina e eu ia dormir. Aí eu comecei a sentir uma inquietação nas pernas, as pernas ficavam quentes e uma inquietação assim muito ruim. E eu tive alguns dias, de vez em quando eu tenho. E tem outros efeitos colaterais que pode dar no comecinho, enjoo e tal. São todos efeitos que geralmente dá no começo, mas com o tempo eles passam. Segundo os médicos, a quetiapina é um remédio número 1, top da lista para o tratamento de depressão bipolar. Os médicos dizem que é uma arma impressionante e que funciona muito bem para quase tudo. E para mim sempre foi muito bom. Como eu falei, eu sofria bastante com os efeitos colaterais no início, só que como eu estava bem psicologicamente, estava estabilizada, eu suportava os efeitos. E hoje, né, eu não sinto mais esses efeitos que eu sentia antes. Só sei que ele, junto com o lítio, me tiraram da fase mista que eu estava. Eu fiquei bem de volta e me manteve estabilizada por um bom tempo e me mantém até hoje. Então, esse remédio realmente é muito bom. Os médicos elogiam e eu, como uma pessoa que utilizo ele, também elogio. É lógico, tem pessoas que não se dão muito bem com ele. Ele é bom, mas depende de cada pessoa. Tem pessoa que vai dar certo com ele, tem pessoa que não vai dar certo. E espero que esse vídeo tenha tirado todas as suas dúvidas e que também esse remédio seja bom para você. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!